harmonia, saúde e prosperidade para todos. O tema de hoje é bem instigante, pois é uma abordagem astrológica sobre mentiras, meias-verdades, distorções e fantasias. O foco central é o planeta Mercúrio, pois ele representa o raciocínio e a comunicação, embora a caracterização de falseamentos seja complexa, envolvendo outros astros e posicionamentos específicos. Apresentaremos um breve estudo com grupos de políticos e artistas, com exemplos reais de cartas natais para ambos os grupos. E não esquecemos o caso do Brasil, com as persistentes fake news dos últimos anos. Bem, Mercúrio está associado ao raciocínio lógico e à inteligência, bem como à fala e à escrita. Quando está harmonioso num mapa astral, se tem pessoas estudiosas que desenvolvem hipóteses e teorias, mas também bons oradores e/ou escritores, por exemplo. Entretanto, um Mercúrio natal debilitado ou com maus aspectos pode representar um indivíduo com dificuldades de aprendizado, confuso ou mesmo um manipulador, enganador ou ladrão. Há quem diga que políticos têm mercúrios problemáticos nas suas cartas natais. Veremos isso mais à frente. Na mitologia romana, Mercúrio é uma divindade ligada ao comércio e viagens, lembrando que ele veio do deus grego Hermes. Este planeta é de qualidade variável, regendo os signos mutáveis de Virgem e Gêmeos. Mercúrio é adaptável e multifacetado, expressando-se num mapa conforme as ligações com outros astros. Na astrologia mundial, sinteticamente, Mercúrio rege os meios de comunicação, os transportes, o comércio, os discursos e a opinião nacional. Neste momento, vamos falar brevemente sobre a questão da mentira em mapas astrais. Ou seja, não pretendemos esgotar o assunto. Mas, a princípio, é relevante ter em mente que mercúrios natais problemáticos podem ser associados a mentiras frequentes ou a pessoas que usam subterfúgios ou distorções da verdade no seu cotidiano. Em outras palavras, um Mercúrio debilitado e/ou mal aspectado pode indicar isso. Mais à frente, vamos revelar os critérios que usamos neste artigo. Além disso, é possível apontar que a mentira pode estar presente em mapas com muitos planetas em Gêmeos, já que este signo representa dualidade, mutabilidade e adaptabilidade. E, neste contexto, a depender das configurações, o indivíduo pode flexibilizar os fatos e opiniões, usando sua aguçada inteligência para distorcer questões ou mentir. Porém, este contexto não é foco deste vídeo. Também podemos salientar que Netuno natal, em aspectos tensos, pode significar fantasias, teorias da conspiração, fuga da realidade e mentiras, ainda que, em certos casos, o nativo não perceba bem a inconsistência de sua forma de pensar e se comunicar. Pode haver uma dose de inconsciência ou motivos inconscientes que levam às atitudes mencionadas. Uma interpretação conjunta do mapa sempre é fundamental. Além disso, é importante observar qual o regente da casa 3 e como ele se encontra na carta natal. Mas voltamos a salientar que o foco maior deste estudo é Mercúrio.
Então, chegamos aos critérios utilizados neste estudo envolvendo Mercúrio, num contexto de mentiras ou meias-verdades. Aqui frisamos que, neste vídeo, usamos o orbe de 3 graus para cartas natais de pessoas e adotamos o orbe de 5 graus para quando mostrarmos o mapa astral do Brasil, interpretando as condições para a inundação de fake news que assolou o país. Neste slide estão o símbolo de Mercúrio e os demais astros ou pontos matemáticos selecionados de uma carta natalícia para o estudo. Consideramos que Mercúrio em tensão, quadraturas e oposições, pode significar falseamentos ou inverdades. Além disso, as conjunções com Mercúrio, a depender do contexto, podem promover caminhos para a mentira. Exemplifiquemos aspectos tensos de Mercúrio brevemente e como podem representar a falsidade. Mercúrio em quadratura a Netuno, astro que se conecta a ilusões e escapismos, frequentemente aparece em mapas de mentirosos. Já um Mercúrio oposto a Júpiter pode resultar em falácias exageradas, ou seja, alguém que mente por exageros aos fatos ocorridos. Vamos agora aos critérios estabelecidos para situações específicas mercuriais que estão em tela. O Mercúrio combusto, ou seja, a cerca de 8 graus do Sol, não funciona plenamente no mapa astral, podendo, a depender de outras condições, acarretar em distorções de raciocínio e comunicação. Quanto a um Mercúrio retrógrado, está associado a ruídos na transmissão de ideias. E quanto aos Mercúrios debilitados, exilados ou em queda, podem representar obstáculos comunicativos ou falseamentos, sempre observando-se o contexto geral do mapa, que pode reforçar a questão. É ponto pacífico, infelizmente, que políticos em larga escala atuam por meio de subterfúgios, distorções de fatos ou intenções, com meias-verdades e mentiras. Uma grande parte pretende e consegue manipular pessoas. Por isso, escolhemos este grupo para avaliar se nossos critérios neste estudo correlacionam-se a pessoas que mentem com frequência. Informamos que a nossa amostra é pequena, compreendendo 40 indivíduos, e, por isso, não tem um valor estatístico. No entanto, entendemos ser possível mostrar uma tendência que poderia permitir o investimento num estudo maior futuramente. A amostra tem grande diversidade: homens e mulheres, brasileiros e estrangeiros, de jovens a idosos, vivos e falecidos, de vários matizes ideológicos e, inclusive, de militares que se tornaram políticos. Notemos que, como resultado geral, 80% das cartas natais de políticos tinham, pelo menos, um dos critérios que se pode associar a mentiras ou distorções. Quadraturas e oposições envolvendo Mercúrio chegaram a 52,5% dos casos. Também é relevante assinalar que 25% dos mapas mostraram Mercúrio conjunto a planetas que poderiam formar uma junção de características desarmônicas. Além disso, foram encontrados Mercúrios combustos em 15% das situações e, em caso de retrogradação natal, 10% dos indivíduos da amostra. Mercúrio exilado ou em queda ocorreu em 7,5% dos mapas astrais. Um exemplo relevante é o caso de Donald Trump.
Um levantamento do The Washington Post demonstrou que o ex-presidente norte-americano havia dado 20.000 declarações falsas em determinado período, sendo, em média, 23 mentiras ou desinformações por dia. Vejamos a carta natal deste personagem, onde destacamos uma quadratura de Mercúrio a um Netuno retrógrado. Além disso, lembremos que, no início deste vídeo, foi citado que muitos planetas em Gêmeos podem facilitar a produção de inverdades, a depender da aspectação dos astros e pontos matemáticos relevantes. Na sequência está o mapa natalício de Gregor Strasser, político alemão que foi nomeado por Hitler como líder da propaganda nazista, um conteúdo, em sua base, extremamente mentiroso. Note-se que Mercúrio estava em quadratura a Quirón e Lua no momento de seu nascimento. Strasser, entretanto, não perdurou em seu cargo, tendo sido assassinado em 1934. Bem, como contraponto ao grupo dos políticos, pensamos na classe artística, pois, a nosso ver, atores e atrizes deveriam ter um nível elevado dos critérios mercuriais ligados a falseamentos, porém não num contexto de mentiras, mas sim de falsear as emoções em suas interpretações no cinema ou na TV. A interpretação artística, no geral, precisa da adaptabilidade de Mercúrio e de sua perspicácia. Então, foram selecionados também 40 indivíduos com perfis bastante variados, embora todos com grande sucesso em suas carreiras. Notou-se que 60% das cartas natais avaliadas tinham, pelo menos, um dos critérios possíveis de serem associados à mentira, que, no contexto dessa investigação, teria maior significado de falseamento para a representação artística. É claro que, novamente, lembramos que uma amostra de 40 pessoas é bastante pequena, não tendo um valor estatístico. Porém, cremos que possibilita visualizar uma tendência. Um bom exemplo da classe artística é o mapa de Anthony Quinn, que traz um Netuno conjunto ao ascendente, a fantasia cinematográfica em ação, sendo enquadrado por Mercúrio próximo ao meio do céu. Além disso, observe-se que Mercúrio é o regente de sua casa 3, setor associado à comunicação. Esta tensão envolvendo Mercúrio não representou um legado de mentiras por parte do ator, mas sim sucesso em sua carreira, por falsear emoções e interpretar papéis variados. Uma atriz de grande sucesso, Shirley MacLaine, tem, em sua carta natal, Mercúrio oposto a Júpiter. Entretanto, reparemos que seu meio do céu está em Gêmeos. Além de ter seu trabalho artístico com grande reconhecimento, tornou-se escritora com boa repercussão. Portanto, mais uma vez, assinala-se que Mercúrio tenso não é obrigatoriamente um sinal de inverdades. Então, chegamos ao nosso país e como ele entrou numa espiral de fake news. Aqui teremos um pouco de astrologia mundial ou mundana. Na tela, em amarelo, estão os símbolos do Sol e de Mercúrio, os pontos da carta natal do Brasil que foram afetados drasticamente por um longo trânsito de Netuno em oposição. Importante frisar que o Sol de uma nação representa a identidade nacional, seu caráter e orgulho, mas também suas falhas, tipo de governo e sua administração, bem como o líder da nação, políticos influentes e figuras populares.
Já o astro Mercúrio está associado aos meios de comunicação no geral, além das viagens, discursos, jornais, revistas e livros. Além disso, as tendências educacionais, a propaganda, inclusive política, e a mídia no geral. A opinião nacional está conectada a Mercúrio. Portanto, o Sol e Mercúrio, afetados pelo fantasioso Netuno, estimulador de teorias da conspiração e mentiras, trouxe uma onda de fake news ao Brasil. Vejamos desde quando isto iniciou e até onde vai esta influência. Lembro que foi utilizado um orbe de 5 graus para os trânsitos citados. A averiguação foi feita sobre o mapa do Brasil com o ascendente em Peixes. Retrocedemos até o segundo mandato de Dilma Rousseff, cuja posse foi em 1º de janeiro de 2015. Naquela época, Netuno transitava a 5 graus e 23 minutos do signo de Peixes, e sendo o Sol nacional a 14 graus e 35 minutos de Virgem, o orbe da oposição seria de 9 graus e 12 minutos, ou seja, não havendo oposição relevante. Quando a presidente Dilma foi afastada pelo processo de impeachment e Temer subiu ao poder, em 12 de maio de 2016, Netuno estava a 11 graus e 45 minutos de Peixes, fazendo uma oposição ao Sol natal do Brasil com um orbe de apenas 2 graus e 50 minutos. Em outras palavras, uma significativa oposição demonstrando astrologicamente a chegada da neblina netuniana sobre a realidade nacional. Após terminado o processo de impeachment, houve a posse definitiva de Temer em 31 de agosto de 2016. Vejamos que Netuno transitava a 10 graus e 41 minutos de Peixes, formando um orbe de oposição ao Sol natal do Brasil de 3 graus e 54 minutos, também dentro do critério de 5 graus que adotamos como relevante. Avançando no tempo, se atinge o dia da posse de Jair Bolsonaro como presidente em 1º de janeiro de 2019. Note-se que Netuno em trânsito estava a 14 graus e 5 minutos de Peixes e que o Sol natal do Brasil é 14 graus e 35 minutos de Virgem. Portanto, uma oposição praticamente exata com orbe de apenas 30 minutos. Um marco astrológico impressionante das fake news no país. E isto perduraria para além de seu mandato, mostrando uma contaminação nacional, em especial nas redes sociais da internet. Isto é demonstrável pelo mapa da posse de Lula em seu 3º mandato em 1º de janeiro de 2023. Netuno, neste dia, posicionava-se a 22 graus e 52 minutos de Peixes, fazendo uma oposição de orbe estreito ao Mercúrio natal do Brasil. Lembremos, por exemplo, os fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, de destruição física das sedes de órgãos públicos extremamente relevantes, fruto de uma mobilização por redes sociais construída com base em teorias da conspiração e mentiras. Esta oposição a Mercúrio, entretanto, perderá força a partir de 14 de junho de 2025, ainda dentro do presente mandato presencial, quando seu orbe terá mais de 5 graus. Entendemos que isto será possível porque, hoje, há um crescente movimento internacional para responsabilizar as grandes empresas donas das redes sociais pelos conteúdos veiculados nas mesmas.
A legislação está sendo alterada e atualizada de forma a evitarem ou reduzirem os crimes pela internet oriundos de mentiras espalhadas propositadamente com fins escusos. Já há sinais de que isto também ocorrerá na legislação brasileira. Concluindo este vídeo, entendemos que produzimos um bom material de reflexão astrológica sobre a temática original. Assim, deixamos um abraço a todos.